Então, vamos lá. Bom, hoje nós vamos, como eu tinha combinado com vocês, hoje nós vamos conversar sobre os equipamentos de redes, né? A função de cada um deles, para vocês compreenderem a importância de cada componente desse e para nos prepararmos para a aula prática que vai ocorrer no dia 29, tá bom? Bom, vou mostrar aqui então para vocês, eu preparei aqui um PowerPointzinho. Esse PowerPoint eu vou passar para vocês, tá? Vou disponibilizar aí para vocês poderem ter esse conteúdo, tá? Aqui, o primeiro PowerPoint, eu estou falando sobre a definição, né? Como pode ser compreendido uma rede de computadores, né? Pode ser definida como um conjunto de hardware e software que permite que cada equipamento realize conexões entre si e tem a função de compartilhar dados ou recursos entre os diversos participantes desta. Elas podem tanto abranger computadores do mundo todo, como a rede mundial de computadores, na internet, como também serem restritas a pequenos grupos, como nós falamos na aula passada. Por exemplo, a empresa, né, que são chamadas de intranets, né? A intranet, como eu tinha mencionado, ela é uma rede privada, né, onde você só consegue acessar essa rede a partir do ambiente físico onde essa rede se encontra. E aí você tem a outra expressão que é chamada de extranet, que é o oposto disso. Também é um grupo privado, tá? Você precisa ter uma conta nessa rede para você poder acessar essa rede, só que você não precisa estar presente fisicamente para acessar os computadores dessa rede. Então, a extranet permite que você faça uma conexão remota em qualquer parte do mundo e você tem acesso aos arquivos privados dessa rede, tá? Para que haja o correto funcionamento de uma rede, é necessário a existência de uma rede de equipamentos que devem ser interligados, cada um com suas respectivas funções. Então, nas próximas páginas, estudaremos cada um deles. Deixa eu colocar em modo apresentação, fica melhor para vocês acompanharem. Bom, uma estação de trabalho, né? As pessoas, hoje em dia, se tornou um termo bem mais complexo. Você falar de uma estação de trabalho, que antigamente era muito fácil você definir o que é uma estação de trabalho numa rede, porque você só tinha o uso de um computador, né? Depois entrou a figura do notebook, que também fazia parte dessa rede, e aí, só que o notebook, os dispositivos móveis em geral, eles têm a características deles fazerem parte da rede temporariamente, né? Então, enquanto ele estiver no ambiente da rede, eles fazem parte dessa rede. Isso nós estamos falando sobre intranet, tá? Então, quando você fala de intranet, o notebook, o celular, o tablet, ele pode fazer parte dessa rede, desde que ele esteja naquele ambiente ali da rede local. Se você estiver considerando a extranet, eles continuam fazendo parte da rede, só que de uma forma remota, tá? Então, hoje em dia, essa configuração de estação de trabalho, ela ampliou, né, o alcance. Antes você só poderia considerar um computador, depois você passou a considerar os computadores, os PCs e os notebooks, depois entraram os tablets e os smartphones, né? E hoje em dia existe uma gama aí de equipamentos que você pode estar considerando aí como estação de trabalho, né? Qualquer um que você consiga estabelecer uma conexão com a rede e consiga fazer uma troca de informações dentro da rede, não é utilizar sinal de internet, tá? Eu digo uma troca de comunicação entre as outras estações de trabalho e o servidor ou vice-versa, tá? Bom, vamos falar sobre o nosso primeiro componente de uma rede aí, que é a placa de rede, tá?
Com ela é possível, ela é responsável pela comunicação entre os nós da rede. O que seria um nó? É o entroncamento, né, a ligação entre um equipamento e um outro equipamento da rede. Então, você tem, nesse encontro, nós chamamos de nó, né, um nó da rede. Então, quando você fala de um nó da rede, você diz que naquele nó, ou naquele ponto de rede, tá? Nó, ponto de rede, nodes, tem o mesmo significado para a rede, tá? Então, ele é responsável pela comunicação entre os nós da rede. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês através de uma rede Wi-Fi, então a placa de rede responsável por essa nossa comunicação aqui está sendo a minha placa de rede Wi-Fi. Nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês uma placa de rede PCI, né? Uma placa de rede física para rede cabeado. Tá? Atualmente, qualquer computador ou celular vem com uma placa de rede, né? Seja ele cabeado, seja ele Wi-Fi, no caso dos computadores ou do notebook, ambos. Aqui nós temos a figura do hub. Antes de prosseguir, se alguém quiser comentar qualquer coisa sobre algum desses equipamentos, tá? Pode comentar, pode me interromper sem problema. Na semana passada teve até alguém que me perguntou sobre a questão do hub, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Depois nós vamos falar sobre a diferença entre ele e o switch. Bom, o hub é um equipamento responsável por conectar computadores dentro de uma rede e possibilitar a transmissão de dados entre eles. Sua desvantagem é que uma mesma informação é passada para todos os computadores, até encontrar seu destino final. Isso deixa o processo mais lento, além de expor falhas de segurança. Tá? No caso do hub, ele consegue identificar de onde veio e para onde vai, mas ele não consegue direcionar para a porta específica onde está conectado esse computador. Tá? Então, por isso ele que envia o pacote para todo mundo, mas somente o destinatário consegue receber esse pacote. Só que isso causa uma certa falha de segurança, porque uma pessoa mal intencionada e que tem um acesso físico a essa rede, ele pode interceptar esses dados na rede e isso facilitar o trabalho dele para hackear aí, as informações. Tá? E agora nós temos aqui o switch. Ele possui a mesma função do hub, mas repassa as informações apenas para o computador destinatário. Tá? Uma das funções, tanto do hub quanto do switch, é um processo chamado crossover. Tá? Ao pé da letra, a tradução ao pé da letra quer dizer inversão de caminhos. Tá? Quando você monta um cabo de rede com duas pontas iguais, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas só para adiantar, nós chamamos de cabo direto. E por que isso? A mesma via que conecta no computador vai se conectar no switch. Só que se eu pegar os pacotes, né, por exemplo, na placa de rede, o pino 1 ele vai fazer a transmissão de dados. Tá? E o pino 1 e o pino 2 fazem a transmissão de dados e o pino 3 e 6 fazem a recepção de dados. Isso é na placa de rede, no switch, em qualquer equipamento de rede que você esteja trabalhando, ele relacionado a Cat5 ou Cat6 vai trabalhar dessa forma. Tá? Só que se você transmitir, se o pino 1 de um ponto um nó da rede está transmitindo, pino 1 e 2 está transmitindo, e do outro lado, o pino 1 e 2 também estão transmitindo, vai haver um choque de pacotes. Tá? O que o switch faz, ele inverte o caminho. O que está transmitindo vai transmitir pelo 1 e 2, o que está recebendo vai receber pelo 3 e 6. Até aí, ok, perfeito. Tá? Então, o switch ele faz essa inversão. Quando é o contrário, vai sair daqui como pino
1 e 2, e lá também vai chegar como pino 3 e 6, tá? Então, o papel do switch, o hub ele também faz isso, é fazer essa inversão de caminhos. Nós vamos ver isso mais detalhadamente mais para frente, tá? Só estou só adiantando aqui qual é uma das funções extremamente importantes do switch. Bom, agora nós temos aqui o roteador. O roteador ele faz um papel de um intermediário, realizando a troca de dados entre redes separadas. Por exemplo, pode conectar uma rede local à internet. O roteador, como o próprio nome está dizendo, aqui está uma definição bem simplória do que é um roteador, mas como o próprio nome sugere, ele traça rotas, né? Então ele escolhe caminhos, ele procura caminhos para que você possa burlar uma queda, por exemplo. Então, se você tem uma, uma rede de computadores com sub-redes ou com uma rede no estilo árvores, onde você tem lá o roteador central, e aí você tem o sub-roteador, né, um sub-roteador 2. Então, se esses roteadores fizerem compartilhamento para outros setores também, como geralmente fazem, você pode fazer uma ponte, né? Então, o roteador ele vai buscar. O roteador, o switch 1, ele apresentou problema, né? Ele pode buscar um caminho pelo switch 2, se ele fizer o mesmo trajeto. Então, essa é uma das funções do roteador, tá? Também vamos ver detalhadamente quando a gente for trabalhar com o roteamento. Modem essa aqui é muito utilizado na Wavelux, né? O modem ADSL, que estabelece a conexão com o seu provedor. Então, um dispositivo responsável por modular o sinal digital em uma frequência analógica. Então, quando você recebe quando você estabelece uma conexão com o seu provedor, essa conexão é uma conexão digital. E o cabo de rede, né, ele é uma transmissão analógica, então você vai fazer uma transmissão via pulsos elétricos. Então ele precisa ter esse dispositivo para fazer essa modulação, tá? Transformar um sinal digital em um sinal analógico para poder estabelecer essa conexão, tá? Então, essa transmissão é feita via linha telefônica, né? E você, a partir do modem aqui, você consegue estabelecer a conexão via cabo de rede. Se você utilizar somente o modem, e se for um modem comum, sem a presença do roteador, você só consegue estabelecer um único computador nessa internet banda larga. Então, geralmente, na época que se utilizava muito esse modem DSL, hoje em dia ele já vem com roteador embutido, mas quando não vinham, era comum você utilizar um aparelho desse e um roteador wireless ao lado dele. Você recebia o sinal, estabelecia a conexão através desse equipamento, jogava um cabo de rede para o roteador, e do roteador você distribuía aí o sinal da internet, tá? É importante destacar que, com a popularização das redes Wi-Fi, vários equipamentos já vêm com diversas funções embutidas, como switch, roteadores e modem, como os modem ADSL como Wi-Fi, tá? Esse cara vermelhinho aí, vocês já devem ter ouvido muito falar desse nome, firewall, né? Principalmente em filmes aí, quando fala de ataque de hacker, de segurança da informação, a gente sempre ouve falar lá do firewall, né? Mas o que é esse firewall? Então, o firewall ele pode ser software ou ele pode ser hardware, tá? Nesse caso aqui, nós estamos vendo a imagem de um firewall hardware, tá? Um equipamento que você, antes da internet entrar em qualquer equipamento da sua empresa, ele vai passar pelo hardware de firewall, tá? Se você não trabalhar com equipamento de hardware, vai trabalhar com software,
ele vai passar primeiro pelo computador que tem o firewall, serviço de firewall, para depois ele ser distribuído pela rede da empresa, da instituição onde você trabalha ou você mora, né? Aqui tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede, normalmente analisando o tráfego e determinando com ou não autorizados a entrar em uma rede. Tá? Isso é muito utilizado para você prevenir um ataque, né? Claro que, dependendo do nível de ataque, um firewall apenas não será o suficiente para você proteger a rede da sua empresa, né? Muitas das vezes você tem mais de tem grandes empresas que trabalham com mais de um firewall. Geralmente trabalham com um firewall físico e um firewall software, né? Um lógico, que é para poder fazer essa blindagem de uma forma mais eficaz. Então aqui você tem a imagem de uma LAN, uma rede de computadores, um muro, tá? E uma parede, né, na verdade, e aqui a internet, né, a rede mundial de computadores. Então, o firewall, se você for fazer uma tradução ao pé da letra, significa parede de fogo. Tá? Então, seria um bloqueio para queimar qualquer tipo de ataque que possa ocorrer através da internet. Tá? Mas, como eu falei, não adianta você ter um firewall se você deixar portas abertas, né? O firewall precisa ser bem configurado e principalmente você precisa treinar muito bem a sua equipe, né? As pessoas que trabalham na sua empresa. Você pode ter o melhor sistema de segurança do mundo, mas se você não capacita os seus funcionários, se você não capacita os usuários da sua rede, a chance dessa segurança ser burlada é muito grande. Então, muitas empresas de grande porte, pecam porque investem maciçamente em segurança da informação, né, mas não investem na capacitação dos seus funcionários. Então, não adianta, se você colocar o melhor sistema de segurança do mundo e você tiver um único funcionário em que ele acesse ou tente acessar sites indevidos ou até mesmo abrir mensagens no computador da empresa, né? Claro que com um sistema eficaz de segurança da informação, isso é mais difícil ocorrer. Mas mesmo assim ainda pode ocorrer porque é a pessoa que está abrindo a porta. Então, recebe um arquivo com anexo no seu e-mail e a pessoa vai lá e executa esse arquivo, pronto, já acabou todo o seu investimento em segurança da informação. Tá? E aqui nós temos a figura de um servidor, aqui um mainframe, né, um computador de grandíssimo porte, né, vocês podem ver aí, que é extremamente grande esse equipamento aí. Então, o servidor ele pode ser por software ou hardware, tá? Com sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de computadores, tais como clientes de e-mail, servidores web, armazenamento de arquivos, entre outros, né? Você já deve ter ouvido falar a questão do armazenamento, da hospedagem de sites. Também é um serviço de servidor, né? Onde você paga um aluguel para você utilizar o servidor de uma empresa para você hospedar o seu site, né, na internet, tá? Então, você tem vários tipos de servidores. Servidor de impressão, servidor de e-mail, servidor de internet, servidor de armazenamento, servidor de banco de dados. Então, a quantidade de serviços que esse equipamento, esse software disponibilizam é bem grande. Tá? Bom, daqui da parte dos equipamentos, a maior parte aqui a gente já abordei aqui com vocês. No decorrer das aulas nós vamos abordando outros. Tá? Antes de nós entrarmos aí na parte
na outra parte da aula, eu queria ver com vocês o que vocês, se vocês têm alguma coisa para comentar, ou se vocês têm alguma dúvida sobre esses equipamentos aí que foram mostrados para vocês. Giovanni, eu vou disponibilizar sim para vocês, tá? Eu tive dúvida na Hub, professor. No Hub? Certo. Isso. Qual a sua dúvida? Minha dúvida é mais conforme o senhor falou mesmo, sobre a conexão dele. Bom, o Hub, ele faz a conexão da mesma forma que o switch, assim, conexão física, né? A diferença dele pro switch é mais na parte lógica. Em termos físicos, eles são muito parecidos. A diferença é que o firmware, que é o software que vem de fábrica instalado no Hub, ele não consegue fazer a leitura do cabeçalho do pacote de dados. Todo pacote de dados ele recebe um cabeçalho onde vem o IP da máquina remetente, o IP da máquina de destino, tá? E com isso, fazendo a leitura desse cabeçalho, consegue-se identificar de onde veio e para onde vai aquele pacote de dados. O Hub não consegue fazer a leitura desse cabeçalho, tá? Então, ele simplesmente pega ele pega aquele pacote de dados, faz só o serviço de inversão de caminhos e joga para todas as portas dele. E aí, todos os computadores precisam ler o cabeçalho daquele pacote. Não é para mim, não consigo ler o restante. É para mim, ele consegue ler o conteúdo do pacote de dados, tá? Dentro desse cabeçalho também vai a criptografia desses dados, para que somente o remetente somente o destinatário consiga fazer a leitura dele, tá? Então, quando chega no computador, o destinatário ele recebe, né? Faz a leitura do cabeçalho, ele recebe um código de criptografia e ele manda um arquivo de volta para o remetente, onde esse arquivo também contém lá o IP da máquina que está respondendo com a chave criptografada, tá? Se o IP bater, ele responde, você mesmo pode abrir, aí liberar essa abertura do pacote, tá? Então você imagina isso, a rede toda fazendo esse processo. Então isso vai gerar um congestionamento no tráfego da sua rede, tá? O switch ele é capaz de fazer essa leitura, né? O software que já vem instalado no switch, ele consegue fazer a leitura desse cabeçalho e com isso ele não precisa mandar para todas as portas. Ele gera uma lista, né, de computadores conectados a ele. Então ele consegue ele consegue identificar através do IP qual é a porta dele que esse computador está conectado, tá? Então ele só vai disponibilizar esse pacote de dados naquela porta. Então, digamos que eu estou mandando um pacote de dados para o computador com IP final 8. E esse computador está conectado na porta 15. Então, na lista que fica armazenado dentro do roteador, ele sabe que no computador 15 está o computador, na porta 15, está conectado o computador com o IP de final 8. Tá? E com isso, ele vai disponibilizar esse pacote de dados somente para a porta 8. Aliás, para a porta 15, e aí ele manda esse pacote de dados, o computador vai receber esse pacote de dados e vai conseguir interpretar, tá? Então é essa a grande diferença entre o hub e o switch, tá? Uma outra diferença que também nós podemos... Professor, sim, nesse caso aí, o switch ele não seria semelhante ao hub? sim. Então, isso que eu estou falando. A única diferença
que você tem, deixa eu recapitular, a grande diferença que você tem entre o switch e o hub é que o hub não consegue fazer a leitura do cabeçalho de dados do pacote, tá? E o switch consegue, tá? Então, o hub, por não conseguir fazer a leitura do Ele cabeçalho, só consegue enviar outro computador. na verdade, como ele não consegue ler o cabeçalho, ele manda para todo mundo. E aí cada um que se vire. Ah, sem destino então, né? Isso, sem destino. Ele manda para todos os cabos de rede que estão conectados a ele. O switch não. O switch ele consegue fazer a leitura desse cabeçalho e ele vê, o computador destinatário está na porta 15, então ele só manda pelo cabo da porta 15. Aí vai direto para 1 e aí não congestiona a rede. Entendeu? Entendi. O switch ele consegue dividir os pacotes de dados. Já o hub não. O hub já sai separando para tudo quanto é lado. O pacote de dados, essa separação, essa divisão de pacotes, transformar em quadros, aí quem faz, isso é feito na própria, isso é feito no modelo OSI, é um protocolo que faz isso, né? Então todos eles já saem em quadros, o pacote de dados já sai em quadros, né? Compartilhado para poder ser feita a transmissão. Mas a diferença grande é essa questão de a capacidade de ler o cabeçalho. O switch não tem essa capacidade de ler cabeçalho. Então ele não consegue identificar para quem é. Então ele precisa mandar para todo mundo que está na rede. Tá? E aí aquele computador que é o destinatário consegue fazer a leitura porque o pacote de dados vai identificar lá o IP dele e vai liberar o acesso. Tá? Isso o switch. No caso, isso o hub vai mandar para todo mundo. O switch não, ele vai fazer a leitura, vai só para o computador do Arthur. Aí ele vai pegar e vai identificar qual a porta que o Arthur está conectado e manda esse pacote somente para o Arthur. E com isso ele não congestiona a rede, tá? Porque você imagina um switch aí um hub de 15 portas mandando todo mundo trocando informação simultaneamente, a confusão que isso vai gerar na rede. Claro, ele consegue organizar? Consegue. Né? O sistema operacional vai organizar essa fila aí de transmissão de dados. Mas isso vai congestionar, a rede vai ficar mais lenta. E no switch não, ele já vai direto para o destinatário, então só está se comunicando entre aqueles dois computadores e acabou. Beleza? Então, professor, o switch ele consegue ter uma comunicação entre o computador de origem e o computador de destino, né? Perfeito, isso, exatamente. Beleza. Exatamente isso. Já o hub não, o hub ele manda para todo mundo. Então, um exemplo. Se eu tô aqui no meu computador e tá conectado no hub, e tem outros computadores conectados no hub, se eu botar assim, te espero na escada, gatinha, e aí, todo mundo vai ver? Não. Todo mundo vai receber a mensagem, mas só quem é o destinatário consegue ler. Mas por que tu mandaria isso? Não, é um exemplo que eu tô dando. É um exemplo. Mas, entendeu? Todo mundo vai receber a mensagem. Mas É isso que eu tô querendo saber. somente todo mundo vai receber a mensagem. Receber a mensagem é diferente de conseguir ler. Tá? Todo mundo vai receber a mensagem. Só que somente aquele computador que tem a chave para abrir esse pacote é que vai conseguir fazer a leitura dele. Tá? Então a questão não é da leitura do pacote, mas sim do fluxo de dados na rede, que ele vai mandar para todo mundo. Então você imagina 10 computadores, de 15, 10 computadores mandando pacote de dados e ele mandando para todo mundo. Então agora vai haver um congestionamento. Entendi perfeitamente agora. Não é que todo mundo vai ler. Todos vão receber. Mas somente quem tem a chave lê. Tá? Professor, diga. Dentre esses dois, entre o switch e o hub, qual dos dois são mais indicados? Com certeza o switch. Com certeza. Porque, primeiro que o hub é uma tecnologia que dificilmente você vai encontrar hoje, hub para rede, se você encontrar estoque antigo, mas e o segundo que o switch ele vai fazer com que a sua rede ela seja mais
mais eficiente, mais segura, mais rápida. Então, sem pestanejar, eu te respondo que o switch é bem mais indicado para uma rede do que um hub, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o outro arquivo para vocês, que nós vamos falar agora sobre os cabos de rede, né, que nós temos atualmente. Tá? Bom, então vamos lá. Existem basicamente 3 tipos de cabo de rede. O par trançado, que também Tá compartilhando, não. Ah, não? Não. Ah, é. Verdade, obrigado. Eu tirei para poder falar com vocês. Bom, existem basicamente 3 tipos de cabos de rede, né? O par trançado, também conhecido como UTP, tá? É o que nós vamos utilizar, e é o mais utilizado atualmente, tá? Ele é usado na maioria das redes domésticas, mas também é muito utilizado nas redes corporativas, mesmo numa grande empresa que trabalha com fibra ótica, ele não vai trabalhar com fibra ótica para distribuir essa rede dentro do seu escritório, dentro da empresa. Então, a fibra ótica ela é mais utilizada para um grande fluxo de dados, então, ou seja, para você fazer a conexão externa e até o ponto de entroncamento da empresa. A partir dali, ela é distribuída via cabo par trançado ou cabo UTP. Tá? Os de fibra ótica, que são os cabos de altíssima velocidade, uma altíssima capacidade de transmissão de dados. Então, eles conseguem transmitir uma grande capacidade de quadros, de pacotes de dados simultaneamente, o que não seria possível no cabo par trançado. E, por último, nós temos os coaxiais, que são já obsoletos, né? São aqueles cabos que hoje em dia você vê muito sendo utilizado para cabo de antena. É aquele mesmo cabo do cabo de antena, que é o chamado coaxial. A diferença entre um e outro está em relação à impedância de transmissão de cada cabo, tá? Que é calculado em ohms, né? Então, é diferente a capacidade de transmissão do cabo coaxial para rede de dados para o cabo coaxial de um sinal de transmissão de televisão ou de rádio, por exemplo. Os de par trançado são fabricados em vários modelos diferentes, padronizados conforme as especificações da ISO, Organização Internacional de Padronização, né? E no Brasil, pelo protocolo EIA, ou TIA, que a gente abrevia de T568. Tá? Aí nós temos as pontas A e B, então seria T568A e T568B. Tá? São os 2 padrões especificados aqui no Brasil pela Agência Brasileira de Normas Técnicas. Segundo o qual, existem 7 categorias de cabo de par trançado. Abaixo podemos observar as imagens dos 3 tipos ordenados pela taxa de transferência. Da esquerda para a direita, fibra ótica, par trançado e coaxial. Então, vou mostrar aqui. Esse aqui é a fibra ótica. Tá? Então, a fibra ótica ela tem um cabo no meio que é para dar sustentação, né? Então ele tem um cabo rígido no meio para que essa fibra ótica não rompa com o peso do cabo. Em volta desse cabo maciço, ela tem as fibras óticas que são revestidas por uma camada de revestimento. Elas têm um revestimento acho que é poliuretano, que é para
não ter interferência de externa, tá? Em volta desse conjunto de cabos, então a fibra ótica, na verdade, é esse fiozinho aqui. Se você pegar a fibra ótica na mão, você vai ver que a fibra ótica parece muito um fio de nylon, tá? Ela é um fiozinho de plástico transparente, igualzinho nylon. Tanto é que você até consegue ver não tem aqueles brinquedinhos que vendem no Mercadão de Madureira, que é tipo um abajurzinho que fica girando assim uns fiozinhos de nylon e fica mudando de cor. É o mesmo conceito, tá, da fibra ótica. Então, simplesmente tem uma luz na ponta e essa luz é conduzida por esse fio condutor aí desse material, porque eu não lembro direito qual o material que é utilizado na fibra ótica em si. Professor, Sim. eu jurava que a fibra ótica era feita de vidro. Sim. Então, eu também, antes de estudar isso, eu também achava isso, que era fibra ótica, era fibra de vidro. Quebra à toa. Qualquer coisinha ela quebra. É por isso que tem esse cabo aqui no meio para dar uma sustentação maior, né? Mas ela danifica muito facilmente mesmo, tá? Se você não tiver, pode ver que mesmo ela tendo essa sustentação no meio, se você olhar na rua, o cabo de fibra ótica ela fica preso num cabo de aço externo, enrolado por um arame, né? Se esse arame que enrola esse cabo romper e esse cabo ficar pendurado, a chance, qualquer vento que bater, é o suficiente para danificar esse cabo, tá? Esses cabos por dentro. Aí você tem que trocar todo aquele lance ali de cabo, né? Não dá para você fazer emenda, porque ficaria mais caro do que você substituir o cabo, aquele ramal do cabo, né? Aquele ramo. Então, realmente é muito frágil, tá? Por isso que tem tanta proteção. Então, se você parar para pensar, ó, você tem a proteção no meio, um cabo mais grosso que rígido. Você tem esse fiozinho aqui, azulzinho, que está brilhando aqui, que é a fibra ótica. Você tem um outro revestimento. Por dentro desse revestimento aqui, você tem um papel laminado, né? Como se fosse aquele papel alumínio, que é para amplificar, né? Porque Oi? Não estou escutando nada, professor. Não tá me escutando? Professor, tá bem? Peraí. O mic do professor tá mutado. O microfone está mutado, professor. Alguém me mutou, então. Alguém que alguém que me desativou aí. Porque eu não estava nem mexendo no teclado. Alguém sem querer esbarrou aí. Mas tranquilo. Vamos lá, vou botar lá de novo. Voltar. Então, como eu estava falando, vocês estão me escutando agora, né? Sim. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, além desse cabo interno, você tem esse revestimento aqui da fibra ótica, esse colorido aqui que está em volta aqui desses fios azuis iluminados, que representam a fibra ótica. Por dentro desse revestimento de borracha, vou chamar assim de borracha porque para não chamar de plástico, né? Desse emborrachado, tem um revestimento parecido com aquele papel alumínio que você usa na cozinha, que é para potencializar o reflexo da luz, tá? A transmissão da fibra ótica é feita por pulsos de luz, tá? Por isso que é tão mais rápido do que o cabo par trançado. O cabo par trançado é por pulsos elétricos. Então, o pulso de luz, você está viajando na velocidade da luz. Então, o alcance é muito mais rápido. E quanto mais rápido o pacote viaja, mais pacote você pode mandar simultaneamente, tá? Aí, além disso, ele tem um revestimento de metal, né, para dar mais sustentação ainda, uma camada de alumínio por fora, e depois ele tem mais um revestimento de borracha, que é para impedir a entrada de água, tá?
Depois nós temos aqui o cabo par trançado, ou UTP, que trabalha com 4 pares, tá? Então, eu tenho 8 vias no total, tá? Os únicos 2 pares que são utilizados é o par verde e o par laranja. Isso no padrão Ethernet, que é o 10/100. No padrão Gigabit, que nós vimos na semana passada, que é o padrão 10/100/1000, né, que é caríssimo, você consegue usar os 4 pares, tá bom? Então, esse aqui é o mais utilizado por ser também o mais barato, né? Você imagina você botar uma rede de computadores com fibra ótica dentro da sua empresa, a fortuna que isso vai custar, né? Um cabo par trançado, um equipamento. Vocês viram aí, o Arthur compartilhou aí com a gente na aula passada, o preço do equipamento 10/100/1000, um switch na faixa de 7 mil, 12 mil, 11 mil reais. Uma placa de rede, mil e poucos reais, é muito caro o equipamento, tá? Então, nós já temos dificuldade de colocar um 10/100/1000 na empresa, quanto mais um cabo de fibra ótica, né? E aqui eu tenho a imagem do cabo coaxial, tá? Então, é aquele cabo que é bem parecido, como eu falei, hoje em dia ele é utilizado para você montar antena de televisão, antena de rádio. Você tem aqui um fio de cobre, né, que é o condutor central, um isolamento de polietileno, né, sólido, e você tem uma malha de aço, né, uma trança de fios de cobre, né, alguns são cobre, outros são de aço, para baratear. Atualmente é mais comum você encontrar de aço do que o de cobre. Esse de cobre, a qualidade da transmissão era melhor, o de aço já cai um pouco essa qualidade, mas te dá mais sustentação, mais resistência ao cabo, tá? Então você tem aqui, por um passa a transmissão, por outro é a recepção, tá? No caso da antena não, estou falando em termos de rede de computadores, tá? E aqui você tem uma capa de PVC, tá? Para você poder isolar de interferências externas, do contato com a água, no caso da chuva, tá bom? Então, são esses 3 tipos básicos, né, que nós vamos utilizar, nós vamos conhecer e que são utilizados amplamente, né? Esses 2 aqui no mercado, esse aqui já caiu, já é considerado como obsoleto para rede de computadores, tá? Aqui eu tenho as classes de cabos, tá? Com as suas larguras de banda. Então, classe A e classe B, que são os coaxiais, são considerados obsoletas, tá? Que é a 0.4 MHz, 4 MHz, que era o coaxial com aquele revestimento de cobre, com a malha de cobre. Categoria 3, que é um cabo de rede Ethernet 10 base T, que fazia a transmissão de dados de 10/10, tá? Então 10 megabytes por segundo para transmitir, 10 megabytes por segundo para receber, tá? Então esse cabo Cat3, ele trabalhava na frequência de 16 MHz. Você ainda encontra esses cabos, tá? Não é muito utilizado porque a taxa de transferência dele é baixa, só 10/10 megabytes por segundo. O mais utilizado até hoje é o Cat5, né? Cat5e, que é o 100 MHz, que trabalha com o cabo com padrão Ethernet 100 base TX, tá? Que é 10/100, que a gente faz o cálculo da transmissão, né? Então 10/100, ele transmite a 100 e recebe a 10, né? Aliás, ao contrário. E você também pode ser utilizado para o gigabit, rede gigabit, que é o 10/100/1000. Tá? O Cat6 em diante, ele trabalha com frequências bem mais altas. Tá? Então, o Cat6 ele é muito utilizado para transmissão de imagens. Né? Primeiro que ele é muito caro, e segundo que todo equipamento
relacionado a Cat6 é muito caro. Então, ele trabalha com 250 MHz numa rede Ethernet 10 GB base T, tá? Peraí, deixa eu varrer aqui. Então, você vai estar trabalhando com 10 GB por segundo nesse Cat6. O Cat6A, a frequência dele é ainda mais alta, é o dobro, 500 MHz por segundo. Mas ele também trabalha com a taxa de transferência de 10 GB por segundo. O Cat7, a frequência dele é de 600 MHz, mas a taxa de transferência dele também é 10 GB por segundo. Trabalha com a frequência de 1 GHz, tá? Mas a taxa de transferência dele também é a mesma do Cat6 até o Cat7A, tá bom? Tais cabos se conectam a um computador utilizando um conector, tá? No nosso caso aqui, nós vamos falar sobre o RJ45, porque é o que nós vamos trabalhar, tá? Como eu falei, o cabo de fibra ótica é um valor exorbitante e não ficaria viável para uma escola do porte da nossa ministrar aulas de fibra ótica, né, pelo preço da mensalidade que vocês efetuam o pagamento, né, porque o custo ficaria muito alto. Qualquer equipamento de fibra ótica tá assim muito, sabe aquele equipamentozinho que o cara da net, quando vai instalar lá a TV a cabo ou a internet na sua casa, que ele sobe no poste, conecta aquele cabozinho naquela caixinha de metal quadrado, assim, acho que é 20 por 20 mais ou menos, que fica preso no fio. Aquela caixinha ali custa mais de 20 mil reais. Você imagina o custo para montar um laboratório de rede de fibra ótica para dar aula. Existe curso que dá isso? Sim, só que não é um curso escola técnica, a não ser assim, um padrão federal, né? Uma escola federal que é recurso público, aí não tem fins lucrativos, né? E no caso de cursos de qualificação profissional, mas o custo de um curso desse também é extremamente elevado, né? Então, geralmente, quem faz esses cursos são pagos por empresa, né? Então, você entra numa empresa, você entra como assistente, lá você aprende, e aí você precisa tirar uma certificação, a empresa vai lá e paga o curso para você tirar essa certificação, para que você possa fazer a validação, fazer mapeamento, fazer certificação de rede, aí você precisa ter a certificação também, tá? O processo de união do conector ao cabo é denominado de crimpagem, tá escrito certo, tá? É com CR mesmo, crimpagem. E seus detalhes práticos serão apresentados em uma videoaula específica, tá? Então, eu já tenho até essa videoaula, já tem até lá no meu canal, se vocês quiserem olhar, tem uma videoaula lá de rede de computadores, onde eu ensino vocês a montar esse cabo. Aí vocês já podem dar uma olhada para vocês poderem já ir se familiarizando para a aula prática. Quando chegar lá, não ter que aprender tudo do zero, tá? Então, esse aqui é o RJ45, tá? O nosso conector. Então, essa da esquerda, esse primeiro aí, você está fazendo a vista dele numa posição, né, ele está na posição de cabeça para baixo, para o que a gente vai utilizar na hora de climpar. Para climpar, você vai colocar esses pinos dourados aqui, virado para você, mas na posição de cima, tá? Então, ele estaria rente aqui, por exemplo, aqui a palavra serão, esses pinos dourados estariam aqui rente a essa palavra, tá? Para que você possa se orientar. Então, o pino 1 seria o pino da esquerda, que vocês vão ver numa outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês identificarem aqui qual é o pino 1 e qual é a posição correta. Aqui é a parte superior do conector. Essa haste aqui que você vê em pé é a trava
que fixa o conector ao conector RJ45 fêmea, a tomada fêmea, né? Então, esse aqui é o RJ45 macho, e você tem a tomada RJ45 fêmea, onde esse conector se encaixa, e isso aqui faz, essa alavanca aqui faz o serviço de trava. Para você poder desconectar o cabo da tomada, você precisa pressionar essa alavanca para baixo e puxar o cabo para que ele solte. Se você puxar o cabo sem pressionar essa alavanca, o cabo fica preso, não solta. Tá? De tempos em tempos, por esse conector ser construído no material, né, de acrílico, material plástico, com o tempo isso resseca, esse cabinho aqui, essa haste costuma quebrar, e aí você já não tem tanta estabilidade no cabo. Então, se uma pessoa passar, esbarrar ali no cabo, esse cabo solta porque não tem a trava. Então, de tempos em tempos, é recomendável a substituição do conector, tá, do cabo de rede. Então, se você tem que substituir de tempos em tempos, toda vez que você for montar um cabo de rede, você precisa levar em consideração que de tempos em tempos você vai substituir esse conector. Então, o que você tem que fazer? Deixar um pedaço de cabo a mais e não deixar o cabo a conta certinha, porque senão quando você for fazer a substituição, você vai ter que trocar o cabo todo, tá? Então é melhor você deixar aí uns de 15 a 20 centímetros de cabo sobrando, você dobra o cabo, enrola e coloca dentro da caixinha de luz, né, a caixinha, a tomada, onde ele vai passar, para que você tenha um espaço, né, uma margem aí para você cortar um pedacinho e fazer a substituição desse conector a cada um período aí, dependendo do ambiente, a cada 6 meses, uma vez ao ano, você tem que substituir. Ou quando você perceber a necessidade que os conectores estão ou com oxidação, ou estão com mau contato, ou com essas hastes quebradas, tá? Então, aqui, essa posição aqui é a posição que nós vamos utilizar como referência para montar, para fazer a crimpagem do cabo, tá? Então, esse pino aqui que está sendo indicado pela seta é o pino 1, tá? Que você vai usar ele como referência para você montar a sequência de cores do padrão T568, tá? Se for o T568A, você começa pelo par verde. Se for T568B, você começa pelo par laranja. Tá? E essa é a forma que ele encaixa, tá vendo? Então, nós temos aqui o conector. Os pinos dourados estão voltados para você, para o seu rosto. E você vai encaixar ele dessa forma aqui. Então, tá aqui. Ó. Esse aqui é um padrão T568A. Então, pino 1 é o branco do verde. A gente chama de branco do verde porque você tem uma faixa... Na verdade, ele é branco com a faixa verde, tá? E a gente chama de branco do verde ou branco com verde porque ele faz parte do par verde, tá? Então, eu tenho aqui pino 1, branco do verde, pino 2, verde, pino 3, branco do laranja, pino 4, o azul, pino 5, branco do azul, pino 6, laranja, pino 7, branco do marrom e pino 8, marrom. Pino 1, transmissão, pino 2, transmissão, pino 3, recepção, pino 4 e pino 5, sem função no padrão Ethernet, tá? Pino 6, recepção, pino 7 e 8, sem função no padrão Ethernet, tá bom? E aqui nós temos, né, de uma forma mais, digamos assim, maior, mais clara, mais fácil de você enxergar, novamente aqui o padrão T568A, tá? Os cabos podem ser conectados de duas formas, denominadas T568A e T568B, tá? Lembrando que esse T é de TIA, né? É uma abreviação da sigla. O que as diferencia é a posição dos fios, tá? Conforme o esquema abaixo, caso o cabo seja constituído por duas extremidades iguais, é denominado de
direto, então cabo direto. Se eu tenho T568A numa ponta, T568A na outra, eu tenho um cabo direto. Se eu tenho as duas pontas com T568B, também é denominado cabo direto, tá? Ao passo que sua situação oposta recebe o nome de crossover. O que seria isso? Eu tenho uma ponta T568A e a outra ponta T568B, tá? Nesse caso, eu tendo duas pontas diferentes, com configurações diferentes, eu tenho o cabo crossover, tá? E aqui novamente a imagem do conector, é a posição que nós vamos usar para montar o cabo, e o pino 1 sempre do lado esquerdo, tá? Aqui nós temos então as funções das vias do cabo TP ou cabo par trançado. O cabo TP, também chamado de par trançado, possui 8 vias, sendo 4 pares. Daí a origem do apelido, né? São cabos, é chamado de cabo, o nome técnico é cabo UTP, mas ele é chamado de cabo par trançado porque ele tem 4 pares, né? E esses pares eles são trançados para evitar interferência externa, tá? Então, por isso que ele é todo trançadinho. Daí a origem do apelido. No padrão Ethernet sem base TX, que é o que nós vamos utilizar, utilizamos somente 4 vias, ou 2 pares. Na imagem abaixo, podemos observar as respectivas funções das vias nesse padrão, tá? Então, nós temos aqui T568A, o branco do verde, pino 1, taxa de transferência, né? Ou seja, transmissão de dados. Pino 2, transmissão de dados. Pino 3, recepção de dados, representado por RX. Pino 3 e pino 6 também recepção de dados, tá? Notem que se repete transmissão, transmissão, recepção, recepção, só que com polaridades diferentes, tá? Por que que isso acontece? Quando você tem dois fios trançados com polaridades diferentes, você anula o efeito Joule, que é aquela vibração, aquela frequência que é gerada, né, que eu falei no módulo passado, montagem e manutenção, aquela frequência que é gerada pelo choque dos átomos, né, dos elétrons, com os átomos, com as partículas do meio condutor. Tá? Então, quando você tem um par que está trançado, onde uma via é positiva e outra é negativa, esse campo magnético que é formado, essa frequência que é formada, ela é anulada, tá, por essa configuração. Então, por isso que o cabo tem a característica de ser trançado. Tá bom? Então, aqui nós temos pino 1 branco do verde, pino 2 verde, pino 3 branco do laranja, 4 azul, 5 branco do azul, 6 laranja, 7 branco do marrom e 8 marrom. Podem ver que a via 4, via 5, 7 e 8 não tem função. No padrão T568B, nós temos aqui, começando pelo branco do laranja como transmissão, laranja também como transmissão, o branco do verde como recepção, azul e branco do azul sem função, o 6 como recepção, o 7 e o 8 sem função. Se você observar, olha só, no T568A, o branco do verde está transmitindo. No T568B, ele está recebendo. Então, isso aqui é o efeito crossover. Se você olhar aqui, ó, o pino 1 vai ser sempre transmissão, pino 1 e 2. E pino 3 e 6, sempre recepção. Tá? Então, quando você tem duas pontas diferentes, você faz essa mudança aqui. Então, você está fazendo mudança de caminho. O branco do laranja que aqui estava recebendo, no T568A vai estar transmitindo. Então, esse computador aqui, B, vai enviar para cá pela via 1, os dados, via 1 e via 2, e o computador A vai receber pela via 3 e via 6. Então, não há choque de pacote.
Se os dois fossem um cabo direto, T568A, T568B, A também aqui, o pino 1 seria a transmissão e o pino 1 também aqui do outro computador seria a transmissão. Então os pacotes iam se encontrar. O computador 1 ia estar transmitindo para o computador 2 e o computador 2 transmitindo para o computador 1 na mesma via. Então ia acontecer choque de pacotes e ninguém ia receber nada, tá? Então por isso que se tem dois padrões, tá? Existe um padrão específico para você utilizar se você vai usar cabo direto? Não, a sua escolha. O que você conseguir, o que você preferir, T568A ou T568B, os dois que você colocar, tá? No caso de um cabo direto, fica a seu critério, tá bom? Então, onde TX representa a transmissão de dados e RX representa a recepção de dados, tá? Observe que tanto TX quanto RX possuem os polos positivo e negativo. Isso ocorre porque todo sinal precisa de dois caminhos, um para o envio e outro para o retorno. Em protocolos veremos mais detalhadamente essa questão, mas em síntese, TX envia um pacote de dados e aguarda o sinal de confirmação de recebimento para o envio do próximo, tá? Esse sinal de confirmação é recebido através do TX negativo, tá? Então, além da questão da eliminação da interferência externa, né, do campo magnético, você também ainda tem uma outra função aqui do positivo e negativo, que é a questão do feedback, né? O TX positivo envia o pacote e o TX negativo recebe o feedback, olha, pacote recebido, pode mandar outro, tá? Aqui nós temos um padrão de cabo crossover, tá? Então, uma ponta está com T568B e a outra ponta está com T568A, tá? Então, como eu já tinha explicado ali anteriormente, o pino 1 aqui está com branco do laranja, no T568A o pino 1 é o branco do verde. Então, aqui que está transmitindo, o T568B, pino 1 e pino 2 está transmitindo, ele vai estar se conectando lá no pino 3 e 6, que é a recepção. Então, ele faz a inversão de caminhos e não há choque de pacote, tá? Aqui, ó, dá para a gente ver muito bem a função crossover, tá? Então, tá aqui um cabo crossover, PC1 e PC2. Ó, tá aqui, ó, pino 1 no PC1 está transmitindo. Então, os pacotes vão vir aqui, ó, pelo pino 1. Quando chega aqui na outra ponta, ele inverte o caminho. Aqui que está transmitindo, vai chegar no pino que recebe, tá? Então, esse computador recebeu. Aí ele vai dar o feedback aqui nesse aqui, no RX negativo. Deu feedback, ó, pode mandar outro pacote que esse foi recebido com sucesso. Ele continua mandando, tá? O pino 3 aqui que estava recebendo vai se conectar ao que está mandando lá do PC2. E assim sucessivamente, ó. Lá, chegou aqui na recepção, tá? Pino 1 e 2 manda pacote, tá? O 4 fica direto porque não tem função, o 5 também. O 7 e o 8 também ficam direto porque não tem recepção, ok? Deu para entender a função do crossover? Essa inversão de caminhos? Passa, só alterar 3 cabos. O resto deixa tudo parado. 3 não, são 4 vias, né? São 4? Pino 1, pino 2, pino 3 e 6. Tá? O restante pode deixar de qualquer maneira. Claro, tem que seguir o padrão para ficar bonitinho dentro das normas, né? Mas se você errar aqui uma via dessas aqui que não tem função, não vai... Por exemplo, aqui mesmo a imagem que eu peguei, agora que eu reparei, o cara inverteu aqui o pino 7 e o pino 8. Mas como essa não tem função, não vai atrapalhar em nada, tá? Na verdade é branco do marrom marrom. O cara inverteu aqui na hora de montar a imagem, mas sem problema nenhum, tá? Então aqui a gente tem uma estruturazinha aqui, ó, de rede. Então nós Professor, temos... Diga. ele permite a ligação entre dois computadores ou mais, respectivamente? O cabo crossover,
é para você ligar apenas 2 computadores, tá? Por quê? Quer dizer, você até consegue conectar mais, mas você teria que ter mais placas de rede, porque você não tem a função do switch, que é dividir e distribuir o sinal, tá? Então é ponto a ponto. Então você conecta o cabo, a ponta de um cabo em um computador, a outra ponta no outro computador. Não tem nenhum equipamento ali no meio para distribuir o sinal. Eu quero conectar 3 computadores via cabo crossover. Consegue? Consigo. Só que aí você vai ter que colocar 2 placas de rede em cada computador. Nesse caso, professor, mesmo tendo modem, não consegue? Não, modem, a função do modem não é estabelecer conexão de rede. A função do modem é estabelecer conexão na internet, é uma conexão externa, e a partir do modem vai para um computador, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, na imagem aqui você tem aqui, ó, o modem se conectando à internet, vai até o computador, tá? Para poder o computador acessar a internet. Esse computador está conectando ao notebook aqui via cabo crossover para poder acessar aí a internet, fazer troca de informações. Então, se você vai ter um equipamento como um switch, você não pode ter cabo crossover, porque o switch ele já faz o crossover, ele já faz a inversão de caminhos. Então não tem o porquê você criar um cabo crossover para conectar se você tem um switch. O cabo crossover ele foi criado para, eu só tenho 2 computadores e quero colocá-los em rede. Então, em vez de eu comprar um switch, eu faço um cabo crossover e conecto direto, tá? Para você fazer transmissão, por exemplo, você vai atender um cliente e o cliente tem muitos arquivos para salvar e você não tem um pendrive suficiente ou você não tem um HD externo para salvar esses dados. Como é que eu faço para salvar isso? Se você tiver cabo de rede na sua bolsa e conector, monta um cabo crossover ali rapidinho, conecta o seu computador via rede e transfere os arquivos. Entendeu? É para isso que serve o cabo crossover. Se você tem um switch, você não precisa do cabo crossover. Você vai pegar e vai fazer um cabo direto, ponta A, ponta A, ou ponta B, conecta o switch inteiro. Tá? A função do cabo crossover é para você estabelecer conexão entre 2 computadores apenas, de forma direta, sem o intermédio de nenhum outro equipamento. Tá? Se você já tem o switch, você não precisa criar um cabo crossover. A função crossover quem faz é o switch. Professor, Diga. aí nesse cabo crossover, um seria ponta A e o outro seria ponta B, certo? Isso, exato. Ok. Exatamente. Porque ponta A e ponta B, porque na verdade a gente chama de ponta A e ponta B, porque um usa padrão A e o outro padrão B, né? T568A e T568B. Aí por isso que a gente chama de ponta A, ponta B. A brasileira adora simplificar tudo, né? Então a gente vai enxugando de um jeito que, se você não deixar bem claro, a pessoa pode até confundir. Tá bom? E, professor, esse mesmo cabo é esse cabo que é utilizado para botar impressora também? Então, a impressora, geralmente a impressora, você joga a impressora no switch, né? Se você for trabalhar com a impressora direto na rede, sem o uso do switch, você conectar o seu computador, a sua impressora, via um cabo direto, aí você precisa fazer o crossover também. Tá? Se você for conectar, eu não tenho rede, eu vou usar o meu cabo de rede, para conectar a impressora. Não vou usar o USB, vou usar o cabo de rede para conectar a impressora. Aí, nesse caso específico, eu preciso fazer um cabo crossover. Agora, se a sua impressora é uma impressora de rede e ela está conectada à rede, esse cabo que vai conectar nela vai estar conectado no switch para disponibilizá-la na rede. Tá? Até porque não seria muito
viável você substituir, a não ser que seja por uma emergência. Seu cabo USB quebrou da impressora e aí você não consegue, não tem outra disponível para substituir, você vai lá e monta o cabo crossover e continua usando a rede até chegar um cabo novo. Aí ok, porque o cabo, a taxa de transferência da USB é muito maior do que a do cabo de rede. Né? Se você tiver um cabo USB 2.0, por exemplo, taxa de transferência de 3 GB por segundo, quanto que o cabo de rede vai dar 100 MB por segundo. Então, é melhor você deixar na USB mesmo, que é mais rápido. Entendi. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui é o modelo, a estrutura da fibra ótica. Tá? Então, já os cabos de fibra ótica ainda não possuem uma padronização certa, né? Ou seja, ainda tem muito, apesar de que isso também ocorre um pouco com a questão do cabo par trançado, tá? Esse padrão aqui que você vê aqui, ó, dessas cores, esse aqui é o que é estabelecido pela Agência Brasileira de Normas Técnicas, mas é muito comum você pegar cabos que são importados, né, que não vêm com esse mesmo padrão de cores. Tá? Por exemplo, eu já peguei cabos em que não era laranja, era rosa. Eu já peguei cabos que não era verde, era outra cor. Então você tem essas situações, principalmente aqui no Brasil, que nós compramos muita coisa de informática de fora. Então ela não vai seguir o padrão. Alguns fabricantes não seguem o padrão da ABNT porque não são cabos brasileiros. Então é muito comum quando você compra um cabo aí que vem de outro país aí, ele vir com as cores diferentes dessa daqui. Mas você consegue ali na malandragem identificar o que é o que, né? Que geralmente o azul vem azul mesmo, o marrom vem marrom mesmo. Aí o que modifica às vezes um pouquinho aqui é o laranja, que vem rosa. E aí você consegue ali se virar ali. Ou acontece assim, vem o laranja, só que o branco do laranja vem todo branco. Só que ele vem enroscado no laranja. Mas aí na hora de você montar ali, que aí você tem que desenroscar, né, tirar aquele trançado e esticar os cabos, aí você tem que ter cuidado porque quando você estica, você perde um pouco a referência de qual é qual. Aí tem que ter cuidado com esse tipo de cabo, senão tu fica perdidinho. Aí tu vai gastar muito conector tentando acertar qual é o cabo certo, tá? Qual é a configuração certa de cores. Então, infelizmente, tem essa situação. E aí, isso acontece muito nos cabos de fibra ótica também pelo mesmo motivo, né? Então, aqui pode ver que eu estou mostrando aqui 3 padrões diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho um aqui onde eu tenho revestimento externo, um elemento de tração, que é a parte de metal, que é para você poder chamar, né, no conector, você faz aquele rosqueamento, ele vai puxando o cabo. O tubo luze, que é esse cabo aqui, como é que se diz? Essa proteção aqui em volta. O gel tixotrópico, que é como se fosse um silicone que é aplicado para os cabos ficarem fixados, não ficar solto ali dentro, não ficar balançando, tá? E a fibra ótica, que são esses cabinhos coloridos aqui, estão representando a fibra ótica em si. Esse aqui é um padrão. Aí eu tenho aqui outro padrão aqui, que são vários cabos dentro de um cabo só. Então pode ver aqui que eu tenho revestimento externo, que é essa capinha preta. O número 2 aqui está identificando aqui, ó, fio de rasgamento, tá? Que é esse cabinho amarelo aqui, esse outro aqui que é por baixo dessa outra camada aqui, que é o elemento de tração, tá? Que é esse outro cabinho verde preto aqui. Aliás, desculpa, essa faixa amarela aqui, que é o elemento de tração. Aí, nesse modelo aqui, tem uma outra capa interna, tá? Que cobre a parte do gel. No número 5, nós temos aqui o enfaixamento, que é aquele material que parece o papel alumínio que é utilizado na cozinha, né?
Ele vai enrolando toda aquela parte de gel aqui que envolve os cabos. O número 6 é o tubo luze, né? Nesse caso aqui são vários tubos luzes, né? Cada conjunto aqui de fibra óticas tem um tubo luze. Número 7 são as fibras óticas, né? São esses cabinhos coloridos. Número 8, elemento central dielétrico, que é esse aqui, onde passa a corrente elétrica. Também serve como um estabilizador, né? Um cabo rígido. E número 9 é a geleia, tá? Que é essa parte branca aqui, que aqui a gente chama de geleia tixotrópico, nesse outro modelo aqui. Tá? Aí você já tem um terceiro modelo aqui, que é esse aqui mais simples. Né? Então você tem aqui a camada que reveste a luz, que viaja pela fibra ótica, que esse é gelatinoso. A fibra ótica em si aqui no meio. Aqui você tem uma camada de plástico que reveste a fibra ótica. Cabo de metal para reforço, que é esse laranja aqui. E aqui seriam outros cabos iguais a esse aqui. São várias fibras óticas. E uma cobertura de plástico. Nesse modelo aqui eu já não tenho o elemento de tração, que é uma capa de metal em volta aqui, que é para você poder fixar você fazer a tração desse cabo, né? E também dá mais sustentabilidade, mais sustentação ao cabo, dá mais estabilidade para que impedindo que ele se rompa, que as fibras se rompam, né? Porque esse elemento de tração é uma camada de metal que tem em volta que deixa o cabo mais estável, né? Esse aqui é o tipo de cabo, provavelmente esse que você deve ter falado, Arthur, que rompe muito fácil, porque ele não tem os elementos de sustentação como esses outros aqui tem, como elemento de tração, que dá bastante estabilidade ao cabo. Sim, tem alguns aí Uhum. que tem, parece ser uns fios de cabelo de louro, mas é louro. Uhum. Que fica em volta do cabo, isso que protege. Esse cabo é o mais fraco que tem, então ele arrebenta a fibra toda hora. Sim, exatamente. Muitas empresas, principalmente empresa pequena que está começando agora a fazer distribuição de rede de fibra ótica, trabalha com esse tipo de cabo aqui que é mais barato, né? Você pode ver que o padrão da NET não é desse. O padrão da NET é um cabo desse tipo aqui, né? Ou desse aqui, que eles utilizam com reforço, com tudo que há de disponível para você, para reforçar a segurança do cabo. Igual a imagem que mandei agora aí na conversa aí. Esse aqui é o do T568A, né? Você botou. Esse foi a Júlia que botou. Tá. Esse aqui. Isso. Isso aqui é muito fraco, cara. Muito fraco mesmo. Isso aqui parece uma palhazinha, uma malhazinha bem furreca que até se você passar uma linha chilena aqui já era, corta com tudo. Antigamente a gente chamava de cabelo de loura velha. Pois é, parece mesmo. Mas aí a gente vai estar cometendo bullying, aí o José Luiz vai gostar. Não pode, O José nem falou nada, que milagre é esse? Ele tá aí na aula, José, cara? Tá aí, José? Acho que ele nem tá aí, velho. Deixa eu ver se ele tá aí. Tá não, tá aqui não. Não, tá sim, pô. Tá aí, pô. Não, tá sim. Tá sim, tá calado hoje. O que foi, José? Tá sim. Hoje eu tive coque, cara. Quando eu cheguei lá, tava sem internet, meu celular descarregou, aí eu não tive como acessar a aula lá. Não, tranquilo. Aí cheguei agora que eu cheguei em casa. Tá vendo como é que você Tá vendo como é que você faz falta? Todo mundo pergunta por você. Ô, José, isso aí não foi culpa do teu cunhado nem da tua sogra, não, né? Não. Mas pode ser praga, de repente eu não descarto essa possibilidade. Ei, José, cara, você é muito figura.
Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Tá. Então aqui fala sobre esse cabo fibra ótica, né? Tá mostrando aqui, depois é só vocês darem uma lidinha aí, só descrevendo aí a composição dos cabos, tá? E de hoje é isso sobre os cabos, tá? Eu vou mostrar para vocês também, deixa eu só ver onde está, acho que está no meu... Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela, que eu vou baixar aqui uma apresentação. Eu achei que não fosse dar tempo, mas já que sobrou um tempinho, eu vou acessar aqui meu driver para baixar aqui uma apresentação para mostrar para vocês, que são algumas ferramentas que nós vamos utilizar na... Ô Edson, aí atrás aí é a vista chinesa, é isso? Tá perto lá da vista chinesa? Esse é um painel que tem aqui no meu quarto. Aqui, é esse aqui. Deixa eu baixar. Estou baixando aqui o arquivo. Professor, vou botar uma imagem aqui, só para me tirar uma dúvida. Cadê a imagem? Botei. Isso também é um cabo fibra ótica, né? Esse aqui você botou agora? Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é um cabo par trançado. Não, peraí, deixa eu ver. É, par trançado. Ou não? Agora tu me deixou na dúvida, cara. A imagem não tá muito clara. Claro. Mas é um espininho bem fininho, é muito fino mesmo, muito fino. Lá na empresa lá eles falavam que isso era cabo fibra ótica. Aí teve até uma discussão lá com outro funcionário lá, que o funcionário ficou falando que não é. Eu falei, não, é sim. O cara, não é. Eu falei, então tá, deixa quieto. Eu falei, vou tirar essa dúvida aqui. Olha, o que acontece? É um pouco difícil você, de longe, assim, por uma imagem de fotografia, você precisar se é fibra ótica, se não é fibra ótica, tá? O conector aqui é um conector RJ45, esses daqui, não estou dizendo desses, tá? Esse daqui são RJ45. Nesse caso aqui, se for fibra ótica, ele está usando um transceiver, tá? O transceiver, ele converte aqui o sinal de fibra ótica em sinal de analógico para cabo RJ45, tá? Se for isso, se for um fibra ótica aqui, tá? Pode ser que realmente parece muito ser um cabo fibra ótica. Então aqui o que ele deve estar fazendo aqui? Entra como fibra ótica e está saindo como par trançado, tá? E essa peça daqui que vocês estão vendo, cada baiazinha dessa daqui é um transceiver, tá? Pelo que está parecendo, é isso aí. Transceiver é o que a gente popularmente chama de adaptador, né? O conversor. Ele converte um padrão de sinal em outro, né? Deixa eu ver aqui. Compactando arquivos ainda. Porque esse arquivo é grande mesmo. Mas está baixando. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Eu estou baixando uma apresentação aqui que eu queria mostrar para vocês. Ô Edson, Diga. eu não sei se o pessoal aí está com alguma dificuldade ou sou eu. Eu não estou conseguindo baixar as aulas aí do Teams, não. Quando aparece, parece como se fosse uma foto, eu tivesse baixado uma imagem e não um vídeo. Então, olha só. Não sei se alguém tem feito isso, aconteceu com alguém. Com mais alguém aí? Aqui tá normal. Tô conseguindo baixar. Quando você baixa, o José Luiz,
é um arquivo muito pesado. Então, logo assim que ele dá ali como se tivesse concluído o download, mas ele demora, tá? Então, pode ser que seja isso. Depois você tenta de novo acessar esse mesmo arquivo que você já baixou, porque ele demora a baixar. Uma aula dessa fica em torno de 400 e poucos megas, né? De 400 e pouco a 500 e poucos megas, tá? Dependendo da duração. Então, se você tiver clicado, ele some ali como se já tivesse feito o download, mas já aparece lá na sua pasta de downloads, mas o arquivo ainda não baixou na hora. Ele demora um pouquinho, alguns minutos a baixar. Tenta abrir com o VLC, que é o reprodutor de vídeo. Eu baixava normalmente, agora de um tempo para cá que eu não tenho conseguido. Eu entrei na página lá do Teams, né? Algumas pessoas também estavam reclamando da mesma coisa. Não A conseguia. plataforma Teams ela tem apresentado muita instabilidade, né? Então, teve uma época que ninguém estava conseguindo baixar, o ano passado, não sei se vocês lembram. Quem começou o ano passado, a gente passou por um período aí que todas as aulas estava assim, você gravava, o professor gravava a aula inteira, e aí quando acabava a gravação, que ele encerrava, aí quando a pessoa ia baixar, tinha baixado 10, 15 minutos só de gravação. Então estava tendo muita... Ou então só 1 minuto de gravação. Exatamente. Então acontecia muito isso. Professor, vou ser sincero, eu nem perco mais meu tempo baixando as aulas, cara. Nem perco, eu já vou direto no teu canal, se eu quiser assistir aula, vou lá assistir teu canal e pronto. Por falar nisso, eu não consegui disponibilizar as aulas ontem porque eu fiquei com problema na minha internet aqui. Aí pelo celular não tem como mandar aí 3 aulas pesadas, né, de 2 horas pelo meu pacote de dados do celular, senão eu vou ficar sem celular o resto do mês. Tá, ficar sem internet. Mas aí a internet voltou hoje. Aí amanhã, quando eu chegar do trabalho, eu faço a postagem de todas as aulas que eu estou devendo aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na internet aqui, que essa aula ela é pública, tá na internet. Foi eu que fiz, mas está na internet, tá? Redes by Edson Silva. Cadê você? YouTube, não. Cadê? Tá no Press. Deixa eu botar aqui o Press. Tem tanto tempo que eu fiz essa aula, mas tá demorando muito para baixar aqui. Deixa eu ver se baixando uma... Deixa eu cancelar aqui. Vou tentar baixar compactado, ver se vai mais rápido. Nada. Compactado foi. Na verdade, não. Não, foi não. Não tô conseguindo baixar não. Tá demorando muito. Vai acabar a aula e não vai dar tempo de baixar. O arquivo é muito pesado. Bom, vou mostrar aqui então as imagens das ferramentas, que é o que tem nessa aula. Basicamente só as ferramentas que nós vamos usar na aula de redes, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui logo imagens aqui. Alicate de limpar. Esse aqui é o alicate de crimpar que nós vamos utilizar para montar
montar a ponta do nosso cabo, tá? Então, aqui você encaixa o conector, já com o cabo montado e conectado nele, e aí você pressiona aqui a ponta do alicate, né, os braços do alicate. Esse bracinho aqui vai descer aqui os dentes e vai pressionar em cima daqueles pinos dourados e vai fazer lá, vai forçar esses pinos para baixo para que esses pinos possam cravar dentro do cabo. Ele vai romper aquele invólucro de borracha e vai encostar o pino de metal, aqueles pinos dourados de metal, dentro da via do cabo de rede para você poder ali fazer a transmissão de sinal, tá? Então esse aqui tem vários modelos, tá? Esse aqui é o mais baratinho, esse é o mais barato, tá? Então existe cabo, tem que ter cuidado na hora de comprar o cabo de crimpar, porque existe o cabo de crimpar de 4 pinos, de 6 pinos e o de 8 pinos, tá? Aí quando você for comprar, você tem que pedir, se você for comprar, alicate de crimpar para RJ45, tá? Porque tem para RJ11 também. Aí esse aqui é um modelo, né, mais caro, mas também é o melhor, né, um dos melhores, tá? Que ele tem uma precisão melhor. Esses cabos aqui, esses alicates aqui muito fininho, ele não te dá muita estabilidade, o conector nunca fica bem crimpado, né? Tem esse outro aqui, deixa eu mostrar aqui, cadê? Esse aqui, ó, também é excelente, só que ele é bem caro. Ele é muito bom, olha a estrutura dele, bem reforçada. Então quando você pressiona aqui, ele puxa, só que isso aqui é para Cat 6, tá? Ele puxa bem o conector, então você não tem problema, mas ele é R$299 esse modelo aí, tá? Então pra gente aqui, um desse aqui atende bem, tá? Não é tão caro, não é tão barato como esse aqui, mas esse aqui também é muito furreca, dá muito problema de perder conector, tá? Então, esse aqui são esse é o alicate de crimpar, tá? Nós temos, além do alicate de crimpar, nós temos um outro alicate, que esse aqui é para fazer, montar a tomada RJ45 fêmea, que é o alicate pushing down, tá? Para você montar a tomada RJ45 fêmea. Esse modelo aqui, que é um bom modelo, é igual ao meu, eu tenho desse aqui. Ele está custando R$50 no Mercado Livre, tá? É muito bom. Esse cara aqui, tá vendo essa ponta? Um lado é reta e o outro lado tem uma quina. Esse lado da quina é para cortar a sobra do fio, tá? Então, conforme você monta a tomada, você pressiona, aí você vai posicionar esse cabo, essa ponta em cima dos fios e vai pressionar até ele dar um estalo. Quando ele der o estalo, significa que ele conseguiu alcançar o objetivo dele e ao mesmo tempo ele corta ali a rebarba, ali a sobra dos fios, tá? Aqui nós temos basicamente o kit completo, ó, R$109, um bom alicate de crimpar. Esse kit está muito bom, tá? Um bom alicate de crimpar, acho que eu vou até comprar um para mim. Um excelente alicate de crimpar, tem aqui ó, RJ45, RJ11 e tem o DVI aqui também. Eu tenho o alicate pushing down aqui também, ó, de uma boa marca, tá? Esse cara aqui é o decapador universal de cabos, que é para você descascar o cabo, tá? E esse outro aqui é o testador de cabos, tá? Ele testa a continuidade dos cabos. Então você pode ver aqui, ó, ele tem tá junto aqui, mas na verdade essas duas partes se separam, tá? Então essa parte aqui maior, aqui mais larga, onde fica a bateria, e aqui nesse botãozinho aqui você controla ali. Colocou no on, ele vai batendo pino a pino rapidinho. Se você colocar no S, é de slow, aí ele vai batendo devagarinho, né? Pino a pino, mas bem mais devagar, ele vai dando um delay
para que você possa acompanhar. Para quem está começando, é bom botar no slow sempre, até você se acostumar. Depois que você se acostuma, você bota no on ali, que ele vai rapidinho, e aí você consegue. Bater o pino 1 aqui, tem que bater pino 1 do outro lado, se for cabo cabo direto, tá? Se for cabo crossover, ele faz aquela inversão, então não bate direto. Se for cabo direto, pino 1, pino 1, pino 2 e assim sucessivamente até chegar ao 8, tá? Se for cabo crossover, vai bater 1 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 6 aqui, depois ele vem 3 aqui, e aí sucessivamente, tá? Aí 3 aqui, 1 aqui, 6 aqui, 4 e 4, 5, 5, 6 aqui, 2 aqui, e assim sucessivamente, tá bom? Então esse kit aqui tá um bom preço, tá? Não estou pedindo ninguém para comprar, eu só estou mostrando aí para vocês. Esse aqui é o kit completo para rede, tá? Então tem alicate push down, alicate de crimpar, testador de cabo e um decapador universal de cabos, tá? Que é para descascar. Então esse aqui que a gente vai utilizar lá na nossa aula, tá? Essas quatro ferramentas, tá? Aí nós temos aí os conector RJ45, tá? Esse aqui é o macho e esse aqui é a fêmea. É isso aqui que nós vamos montar com aquele alicate pushing down, tá? Deixa eu ver se eu tenho a imagem melhor aqui para mostrar para vocês. Então aqui, essa aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o alicate pushing down. Então você vai passar o fio aqui por dentro dessa cavidade, tá? A via por dentro dessa cavidade, o alicate pushing down encaixa aqui em cima, aquele fio vai ficar uma sobra aqui para o lado de fora. Quando você pressionar aqui dentro, tem uma chapinha de metal com corte no meio. Quando você pressiona com o alicate aqui em cima, essa chapa de metal corta aquele revestimento de borracha e passa a fazer contato com a via, tá? E o que sobra aqui, aquela ponta do alicate que na diagonal, né? Ele pressiona aqui contra essa hastezinha aqui e faz o corte da rebarba do cabo. E aí fica rentinho aqui, não fica aquele monte de cabo assim, parecendo perna de aranha, tá? Então, Professor? Sim. Eu já joguei muito cabo desse aí fêmea fora. Sério? Por quê? Sério. É porque na hora de crimpar lá com esse alicate aí, eu botava a rebarba pro outro lado e na hora de crimpar toda vez cortava. Foi aí na hora de botar o fio via na mão de novo. Joguei muito cabo desse fora, muito. Tu achava que o defeito era da tomada. Eu achava que tava ao contrário, mas não, era o contrário que eu tava fazendo. Verdade. Caramba. Mas tudo é questão do conhecimento, né? Agora você já não faz mais isso. Aprendeu da pior forma possível, mas aprendeu. Custou, mas foi. Mas assim, mas por um lado é bom, cara, porque você vai valorizar muito mais, né? Quando você aprende apanhando, você nunca mais você vai esquecer disso, né? Então é muito muito legal essa parte dessas Arthur, surras. Fala aí. Isso foi na pandemia, Arthur? Não, foi na pandemia. Porque eu estava pensando aqui, eu vi uma lista aqui de um montão de empresa fechando, falei, pô, esse deve ter feito alguma coisa aí. Arthur deve ter ajudado a fechar essas empresas. Aí, Arthur. Sacanagem. Pô, faz isso com o cara, não. A gente aprende errando, né? É isso aí, mas, pô, uma hora certa. O cara deixa um i7 cair no chão. Agora tá falando desses aí, ó. O currículo não vai ficar muito bom assim, não. Acontece. Arthur, fala a verdade. Tu trabalhava lá no laboratório da China que vazou o negócio. Não faço essas coisas, não. Foi tu que tem coragem. Foi tu que deixou a ampola lá cair no chão e quebrar, foi ó. Aí o mapa mude assim, o negócio espalhando assim.
Cara, Estão me zoando, vou sair. não, tô brincando. Isso é bullying, isso é bullying. A gente tá brincando com você, a gente gosta muito de você. Tô zoando. Então, como vocês viram aqui, eu acabei fechando aqui, foi mal. Tem uma emenda de RJ45 também, que é bastante interessante se utilizar, que, deixa eu botar aqui imagens para vocês verem, tá? Na verdade, existem várias formas de você emendar, né? Existe essa daqui, que é uma emenda bem simplesinha, você faz um cabo direto, né? O cabo arrebentou no meio, né? Por algum motivo, ou então o cabo não deu, e aí o que você faz? Você vai fazer duas pontas, como está aqui, ó. Aí você conecta aqui, de um lado da emenda, faz outra ponta, né, com o restante do cabo que faltou, e aí você usa isso aqui para você não ter que trocar o cabo inteiro, né? Isso aqui, eu considero essa emenda como um paliativo, tá? Isso aqui não pode ser uma coisa definitiva. Por que eu falo isso? Lembra que eu falei com vocês que o RJ45 de tempos em tempos ele tem que ter substituído, porque ele pode dar oxidação, pode dar mau contato. Isso acontece a mesma coisa com essas emendas RJ45, tá? Então, isso aqui não é uma coisa definitiva. É recomendável isso aqui para você fazer assim, eu não tenho um cabo grande para poder substituir o que rompeu, né, o cabo que partiu. Eu vou lá e faço uma emenda com esse cara aqui. E aí eu faço a solicitação. Eu já passei por essa situação, naquela empresa que eu era administrador de rede, o cabo que vinha do armário da empresa até o servidor passava pelo forro, né, de gesso. E aí acho que um rato comeu o fio e aí rompeu. O rato roeu justamente o fio principal que levava a internet para o servidor. E aí não tinha um cabo daquele tamanho, né, que era bem grande para poder substituir. Aí o que eu fiz? Eu utilizei uma emenda dessa, fiz isso aqui. Montei duas pontas, conectei, pronto. Voltou a ter internet na hora. Enquanto estava todo mundo lá usando o servidor, eu fui lá, comprei o cabo, fui no edifício central, comprei o cabo, lancei o cabo. Enquanto estava todo mundo usando, eu fui lançando o cabo pelo forro. Aí, quando acabou o expediente, que todo mundo desligou o computador, eu já deixei a ponta feita de um lado, fui só lá na outra ponta, lá onde era o armário, tirei aquele cabo que estava rompido, né, e fiz o cabeamento lá com alicate de push down, fiz a montagem lá no painel, e aí acabou o problema, consegui resolver rapidinho lá, sem precisar ter que interromper de novo. Eu fiquei lá até depois do expediente e resolvi o problema, tá? Aí, além dessa emenda, tem uma outra aqui, que é essa daqui, ó, esse recurso aqui, tá? Só que esse aqui, esse aqui é mais para telefone, tá? Dá para você usar também com RJ45, par trançado, só que aí você vai ter que ter dois equipamentozinhos desses. Como você só trabalha, o Ethernet só trabalha dois pares, né? Cada um desse aqui você consegue fazer emenda de duas vias. Então você coloca um desse aqui para o par trançado e outro para o outro par. Ele tem um negócio de silicone aqui para evitar da oxidação. Então você coloca aqui, passa o fio, pressionou ali, ele rompe ali um velcro, um invólucro que tem aqui esse gel de silicone. E aí quando você fecha, esse silicone se espalha e veda ali ele veda o fio para a emenda, para que a umidade não gere oxidação. Então essa emenda aqui você consegue deixar de forma definitiva, tá? Dificilmente vai dar problema nessa emenda aqui. Agora essa daqui costuma dar.
beleza? Deixa eu ver se aqui já tá. Ainda vai demorar, não vai dar tempo pra gente assistir. E na próxima aula eu apresento para vocês. Eu tinha montado uma apresentaçãozinha no Prezi para essa aula, só que estava no outro computador. Eu estou baixando aqui da nuvem, mas está muito lento. Eu estou dando aula para vocês online, aí consome a banda quase toda aqui no Wi-Fi. Mas é isso. Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Então deixa eu passar para vocês aqui os arquivos, tá? Das aulas para vocês poderem estudar em casa. Espera aí, vou converter aqui em PDF para ficar mais leve. Vou convertendo aqui. Deixa eu ver aqui o outro também. Falta aula 1 de redes, faltou aula 2. Eu só posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Alguém quer meu código do TikTok aí pra eu ganhar R$10? Não, Ajuda aí, amigo aí. o TikTok tá pagando só 10 conto. Eu acho que é 10 convidar cada pessoa. Pô, o Kawaii tá fazendo a promoção aí que se você conseguir 25 pessoas, são 4.000, cara. Ah, eu não vou chegar a isso não. Não tem nem 25 amigos. Pô, mas se você conseguir uma pessoa aí já é R$120. Então, galera, quem vai querer? Quem vai 30. querer? Até dia 31, acho, no Kawaii. Já dá pra comprar a Coca. Pois é, 120 contos já, pô, dá pra comprar Coca pra caramba. Né? Ah, já dá pra comprar o churrasco lá pro sábado lá. Pois é. Vamos lá, vou passar aí pra vocês aí os arquivos, hein? Só tá rindo aí, né? Pode falar besteira que ele adora, né? Começa a rir. Mas é maneiro. Fica descontraído. Aí, Coitada da Júlia. coitada da Júlia, né? Júlia sofre, coitada. Das duas Júlias, né? A Leixa também, quando tá em aula aí, também sofre com a gente. Pronto. Aí. Os dois arquivos, tá? Aula 1 e aula 2 que nós utilizamos aqui para vocês, que eu compartilhei com vocês. Colocou aí, roubaram dinheiro, Júlia? Que história é essa? Agora que baixou a aula de redes, cara. Vou passar aqui rapidinho pra vocês. Tela. Tá querendo passar. Fica para a próxima aula. Na próxima aula eu passo. Não está querendo, não está colaborando. Desinstalou com R$4? Por que você desinstalou? Acho que é roubar. Fui transferir o que eu consegui por Pix na minha conta e não recebi até hoje. Mas olha só, Júlia, quando não bate na tua conta, o dinheiro volta pro Kawaii. Se você reinstalar, o teu dinheiro tá lá. É só você fazer o Pix de novo. Isso já aconteceu comigo de não bater na conta e voltou. Aí quando
3 dias depois botou lá que tinha sido devolvido. Aí eu fiz o Pix de novo, aí foi. Às vezes dá erro mesmo, mas tranquilo. Gente, bom final de semana aí para vocês, tá? Até terça-feira. Na terça-feira a gente dá continuidade aí. E aí, nesse material aí, nesse material tem a sequência de cores. Vão estudando T568A, T568B, tá? Vão tentando gravar essa sequência de cores, porque nós vamos precisar que vocês saibam essa sequência de cores para vocês montarem os cabos lá na aula prática, tá bom? É claro que lá no dia eu vou colocar lá no quadro para vocês verem, tá? Mas um bom técnico em informática tem que saber essa sequência de cores de cabeça. É claro que você não vai gravar isso de hoje para amanhã. Com a prática você vai pegando, mas se você puder dar uma estudadinha nisso, tá bom? Até porque isso é uma questão de prova. Eu sempre coloco essa sequência de cores na prova. Beleza? Tranquilo, gente? Então, bom final de semana, bom descanso e até terça. Terça-feira a gente se vê. Ok. Ô, Edson, Diga. por acaso amanhã você vai estar dando aula lá na escola? Vou Colégio? de 9 até meio de 40. Existe, se você não sei se você tem tempo, né, de você poder mexer naquele laptop lá. Posso ver durante o final de semana para você. Então eu dou uma passadinha lá amanhã. Tá. É até 12:30, né? Até meio de... Então, e não consegui ouvir você no final. É até meio de 40 que eu tô lá. Então, aí eu chego no finalzinho aí, ou então um pouquinho antes, qualquer coisa eu deixo com alguém, eu não sei como é que é, né, o esquema lá. Lá, assim, só se você... o que você pode fazer, eu dou aula em frente ao TI. Aí você chega lá, você fala que você é aluno do pós-médio, que você precisa ir no TI para você resolver o negócio lá do seu aplicativo. Aí eles vão liberar para você entrar. Aí o TI é no segundo andar. É só você perguntar como é que eu faço para ir no TI. Aí eles vão te liberar. Aí você vai me ver lá num dos laboratórios lá. Eu sempre fico no laboratório 1. É só me procurar lá no laboratório 1 e deixar lá comigo. Tá, eu vou deixar no sal que tá desmontado, Tá falei pra bom. você, né? Teclado, aquela coisa. Aí depois tu me dá o orçamento. Tá bom, eu Do vejo que se... precisa, do que tem. Tá, Então falou. Falou, Edson, um abraço aí. abraço, até amanhã. Tchau, gente. Boa noite aí para vocês. Bom descanso.